Eu quero trazer uma camada dessa história porque a pesquisa aponta que a maioria das pessoas entende que sim, as facções deveriam ser classificadas como terroristas. Mas diante da polêmica envolvendo essa proposta e também da resistência dos integrantes do governo de permitirem que isso avançasse, houve ali um diálogo e o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, que se licenciou para assumir novamente o cargo e fazer a relatoria dessa proposta, recua e faz algumas alterações que agora talvez facilitem essa articulação. Quem está acompanhando essa história desde o começo é a nossa Vitória Bel, que vai também contar mais um capítulo dessa novelinha aí. Conta pra gente, Vitória, bem-vinda. Olá, Evandro, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, na noite de ontem, Guilherme Derrite acabou recuando de 2 pontos considerados estratégicos e importantes pelo governo. Um deles, ele retirou qualquer menção à competência da Polícia Federal ou a competências que caibam à Perdemos a comunicação com a Vitória Bel. O sinal hoje não está nos ajudando em nada aqui. Daqui a pouco a gente vai tentar conversar com ela novamente para trazer alguns detalhes. Mas, Alangani, em resumo, aconteceu a seguinte questão. Depois de uma certa pressão feita, inclusive por alguns organismos, o próprio diretor da Polícia Federal fez uma crítica quando havia a possibilidade de mudança na maneira como a Polícia Federal atua, porque esse projeto, pessoal, estava prevendo que a Polícia Federal poderia continuar investigações, mas num primeiro momento, lá numa primeira proposta, ela teria que comunicar os governadores de estado que ela atuaria naquelas regiões. E isso, segundo aqueles que criticaram o protesto, poderia aumentar o vazamento de informações e, naturalmente, impedir que essas operações fossem feitas ou até mesmo atrapalhar, embaraçar essas operações. Até foi esse termo utilizado ali pela Polícia Federal. Aí, o Guilherme Derrite vai lá e dá uma recuadinha nesse sentido, mas ainda mantém, por exemplo, a necessidade da Polícia Federal se articular com as polícias locais. Depois, num segundo momento, há ainda uma pressão que permanece e Derrite desiste de mexer com a Polícia Federal. Mas ele mantém, por exemplo, uma punição mais intensa às facções criminosas, embora não as coloque na lei de antiterrorismo. Então, isso também sai. Essa discussão vai ficando de lado para que haja um apoio amplo à proposta, mas ele aumenta a punição, como, por exemplo, a impossibilidade de pessoas presas por crime de facção criminosa, de pertencimento à facção criminosa, terem uma progressão de pena antes de 85% do cumprimento daquilo que foi definido pela Justiça. Então, a pessoa não consegue progredir antes desse cumprimento. Isso é só uma das questões que foram apontadas ali nesse projeto de Guilherme Derrite. Alangani, você concorda? Concordo, Evandro. Olha só que interessante, tem várias camadas aí, né? O Derrite faz esse recuo justamente para não desagradar a Polícia Federal, também porque a Polícia Federal tem muito prestígio na sociedade. Há uma questão técnica, sim. Então, tem um recuo técnico, mas também tem um recuo político. É justamente para sobreviver este projeto, né? Que hoje, inicialmente, era um projeto do governo, mas hoje ele é identificado como um projeto do Derrite. Melhor dizendo, ele não é um projeto do Derrite. O que está por trás nesse projeto é Tarcísio de Freitas. Então é um projeto que por trás é uma discussão de segurança pública que vai ser o tema da campanha de 2026 e nesse projeto, nessa disputa, o pano de fundo é Tarcísio de Freitas, é omisso aí. Tarcísio de Freitas ainda não entrou em campo porque o Bolsonaro não deu a bênção. Mas é Tarcísio de Freitas, do mesmo partido de Hugo Mota, que Hugo Mota colocou Derrite como relator, que é apoiado pelo Centrão, que é o candidato do Centrão, e do outro lado, o Lula. Então, veja, já é uma discussão política da eleição de 2026. E o Derrite, simplesmente aí, é o jogador representando o Tarcísio de Freitas. Ninguém mais fala em PEC da segurança. Ninguém mais fala em Lewandowski. Né? Lewandowski é o Gabigol perto do Cristiano Ronaldo. Na percepção popular, o Derrite é o Cristiano Ronaldo. É o que entende de segurança pública, é o que está na linha de frente. Então, na verdade, essa mudança significa o seguinte, olha... por uma questão técnica, não é mais o PL
do antiterrorismo, etc. Mas eu mantenho uma punição com igual rigor ao crime de terrorismo, que é o que a população quer no fundo. Exatamente. O Guilherme Derrite, ele faz questão de deixar essa mensagem. Nós não estamos colocando ou enquadrando esses grupos criminosos na lei antiterrorismo do Brasil, mas há um aumento de punição que trata os integrantes dessas organizações de maneira tão robusta quanto se eles fossem terroristas. E, Fábio Piperno, a gente percebeu um incômodo bastante grande do governo com a relatoria entregue a Guilherme Derrite. Para o governo, é como se o presidente da Câmara, Hugo Mota, tivesse permitido o sequestro dessa proposta que veio pelo Ministério da Justiça. Porém, é de se pensar também que a relatoria deva cair para pessoas que pensem de maneira diferente do governo. Senão, você tem todo mundo caminhando para um lado só. Como é que você avalia essa tratativa? Fez sentido para você a decisão do presidente da Câmara ou há muita politicagem envolvida aí? São muitas questões. O presidente da Câmara jogou de forma partidária, né? Ele beneficiou um aliado partidário, isso é evidente, flagrante. Só que agora ele e o Derrite são sócios em um recuo constrangedor. Porque a história do recuo, de afastar a Polícia Federal de muito protagonismo, isso pegou e está de novo muito forte nas redes sociais. E é por isso que, veja, o Derrite virou uma espécie de autor, assim, é como se fosse um fast food desses textos aí. Ele consegue, com a mesma velocidade, escrever textos aí com a mesma velocidade praticamente de um fast food. São 3 versões em 48 horas. Provavelmente é um recorde no parlamento brasileiro, porque ele teve que recuar em função das pressões, porque pegou de novo o carimbo da história da PEC da blindagem. Esse efeito está se repetindo agora. Então, o que foi muito falado desde ontem, aliás, dessas últimas 48 horas, que o texto do Derrite afastando, dificultando a ação da Polícia Federal teria relação com um desejo de blindagem de parlamentares. E o recuo aconteceu por conta disso. Ninguém faz 3 textos em 48 horas se não houver uma pressão muito grande. Então, felizmente, a Polícia Federal vai continuar com as suas mesmas prerrogativas. Só que fica uma pergunta: a quem interessava diminuir o papel da Polícia Federal? Eu quero saber depois do Zé Maria Trindade se ele entende que Derrite sai derrotado dessa história. Já, Zé, porque eu quero saber as informações com a nossa Vitória Bel. Conta aí, Vitória. Pois é, Evandro, vocês estavam justamente comentando as mudanças que Derrite fez ontem à noite, mudanças essas que agradaram o governo. O governo já avaliou que pode apoiar esse texto. No entanto, algumas observações foram feitas pelo Ministério da Justiça e pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, hoje mais cedo. A principal delas é que esse novo relatório de Derrite, ele não traz uma caracterização do que é a organização criminosa e do que torna ela uma facção criminosa. Claro que o texto traz esse aumento de penas, só que nesse texto o Derrite fala que as organizações criminosas, quem participar, terá sujeito a tais penas e caracterizam-se pelos seguintes crimes. Então, ele fala ali dos crimes que seriam cometidos pelas organizações, mas ele não fala quais as características para essas organizações. E o que o governo e até mesmo líderes de partidos de centro, como Isnaldo Bulhões do MDB, eles falam que qualquer um pode acabar sendo enquadrado como organização criminosa e como facção, até mesmo quem, por exemplo, roubar uma geladeira, foi o que o líder Isnaldo Bulhões me falou. Se 2 ou 3 se juntarem para roubar uma geladeira, ele pode ser caracterizado como facção num texto que está muito genérico. Então, Derrite precisa, de acordo com o governo, estruturar melhor essa definição de organização criminosa. E o Isnaldo Bulhões falou isso para ele e, de acordo com o Isnaldo,
o Guilherme Derrite já se mostrou favorável a realmente tentar afunilar um pouco e caracterizar melhor essa organização criminosa. Outra reclamação da ministra Gleisi Hoffmann é que o texto de Guilherme Derrite prevê que a apreensão de bens, ativos dessas organizações passam a ser enviados para os fundos estaduais, fundos que são da Polícia Civil, e não mais fundos federais, que são direcionados à Polícia Federal. Então, com isso, ela disse que a Polícia Federal poderia ficar descapitalizada, sem dinheiro, sem verba para as operações. Então, esses são os dois principais pontos que devem aí ser ajustados por Derrite, é claro, se ele entrar em concordância com os líderes de centro e com o Palácio do Planalto. Evandro.